tá? Eu vou colocar aqui o Rogério Amós para falar. Eu vou pedir, pelo amor de Deus, para o Rogério, ele, como é que fala? Como é que eu posso falar? Para ele se controlar, porque ele fala também feito um doido, né? Eu vou colocar ele aqui. Aí, tá aí o Rogério Amós. Seja bem-vindo, Rogério Amós. Deus abençoe. Eu vou colocar até o fone de ouvido. Não, você tá me ouvindo bem? Tá, né? Tá falhando um pouco. Oi, tá aí. É aí que tá falhando. Então, é aí, é a sua transmissão que tá falhando, né? A sua internet tá me paralisando. Tá aí, rapaz, não vai dar não, hein? Começa a falhar demais, assim fica difícil conversar. Tá falhando, tá pausando demais. Eu vou te pedir para você fazer uma coisa, um favor. Faz o seguinte, fecha a sua câmera para ver se consegue potencializar o áudio, às vezes, porque a câmera puxa muito a internet. Fecha só a câmera. Isso. Vamos fazer um teste para ver se vai melhorar o seu som. Seja bem-vindo, Rogério. Pode falar. Melhorou agora? Tá melhor? Agora tá falando bem. Tá melhor assim. Então, alguns assuntos que você... Posso falar? Fala. Então, algum assunto que você está tratando contra a congregação, né? Porque é um dado furioso, porque é incrível como só a congregação que é diferente o evangelho, as outras igrejas não são. Eu Posso te responder já? Agora? Algum irmão... Peraí, Rogério, ó. Cada fala que você fizer, você dá uma pausazinha e me deixa responder. Menos de um minuto, ó. Eu não disse que é só a CCB que é uma seita. Tem várias outras seitas. Eu foco na CCB. Por quê? Porque eu nasci lá. Eu sou criado lá. Eu conheço a CCB. Se eu fosse alguém de outra igreja e estivesse falando da CCB aqui, você certamente ia falar: eu não sei por que você está falando da CCB. Você nem conhece a CCB, você nem frequentou lá. Você ia falar isso. Bom, segue aí. É difícil você não conhecer uma igreja nos dias de hoje, né? Hoje você conhece qualquer igreja, porque todas têm acesso à rede social, as lives dos cultos sempre são transmitidas, né? As pregações também. Então, acho que você, Rogério, querendo, você tem acesso. Mais 30 segundos, peraí, ó. Mais 30 segundos para eu poder te responder. Para ficar assim, bom, ó, rápido, ó. Primeiro, tem internet, tem tudo aí, mas eu não tenho tempo para ficar vendo, para tentar me infiltrar, para conhecer as outras igrejas. Eu não preciso estar fazendo isso. Eu não vim para a internet para vasculhar a vida das outras igrejas. As outras igrejas têm os seus ex-membros denunciando as heresias deles lá também. E a CCB também tem os seus, que sou eu. Então está totalmente equilibrado. Esse argumento seu não funciona, tá? Porque cada religião tem os seus ex-membros, tá tudo certo. Eu falo do que eu conheço, por isso falo com propriedade. Pode seguir. Não, eu não tô argumentando nada. Só tô falando que é estranho você dar um tiro no alvo, só num alvo só, né? Porque o evangelho de Cristo, ele tem uma abrangência muito grande nas igrejas, né? Várias denominações usam o evangelho de Jesus Cristo. E eu acho assim estranho, só a congregação tá errada. Mas vamos lá. Vamos aqui, né, nos seus debates contra a congregação, nas suas ponderações que você diz contra a congregação. No dia de ontem, você mostrou um vídeo de um ancião pregando a palavra sobre o conhecimento. Peraí, Rogério. Não, Rogério, ó, ontem não. Eu tô colocando os áudios agora, senão a gente vai mudar o sentido da live. Você vai mudar, você tá puxando outro assunto. Eu quero que você ouça o áudio comigo, e aí nós vamos comentando, tá? 1 minuto para cada um, ok? Então eu vou colocar aqui o primeiro áudio de novo, e aí eu peço que você faça o seu comentário. São 5 áudios, vamos lá. Primeiro áudio, isso aqui, Rogério, esses áudios é de um grupo de WhatsApp de CCBanos. Só tem CCBano lá, né? Inclusive tem até um ancião lá, tá? Então eu quero que você ouça. Vamos ouvir o primeiro áudio aqui, segue aí. Paz de Deus, querida Irmandade. Os irmãos, presta atenção aonde o irmão Rodinei está anunciando que vai ter o culto de evangelização no Anatê.
Para baixo dele, pregado já onde está o convite, tem um rapaz moreno falando a respeito da CCB. A Irmandade presta atenção. É o próprio Satanás falando na boca dele. O diabo. O diabo está no nosso grupo, querendo desviar a Irmandade. Falando mal da nossa doutrina santa, que é a única, não existe outra, no planeta Terra, que conduz à vida eterna. A Irmandade presta bem atenção nesse vídeo. Quem impôs isso eu não sei, mas é o próprio diabo falando contra a obra de Deus. Rogério, esse homem acabou de falar que a CCB é a única igreja que conduz à vida eterna. É a única doutrina santa na Terra. É a da Congregação Cristã no Brasil. Né? Isso aqui você sabe que é um discurso sectário, exclusivista, é uma seita. Inclusive ele está tomando o lugar de Jesus. Porque Jesus é o único que leva à vida eterna. Jesus é o caminho. As denominações não são nada. Elas são o CNPJ. Por isso que a gente fala, a igreja que não prega Cristo não vale nada. Né? Eu queria que você fizesse o seu comentário sobre esse áudio. Se você concorda com o que ele falou ou não, e eu queria ver se você não concorda, o que você tem para falar. Faça o seu comentário. 1 minuto, tá? 1 minuto ou 2. Olha, Josafá, sobre comentários de membros da igreja que frequentam a igreja, eu não gostaria de comentar. Ele tem a opinião dele que ele falou é que a congregação, ele disse no alvo aí, é o caminho da salvação. Olha, ele tem que acreditar naquilo que ele está servindo a Deus. Agora, se alguém se sentiu ofendido ao ouvir ele dizer que a congregação é o único caminho que salva, que leva a Deus, aí eu já não sei. Tira a prova. Confere se é realmente ou não. Agora, no pensamento dele, ele está servindo a Deus no caminho que conduz à salvação. Para ele não interessa nenhum outro caminho mais. É aquele ali que ele está vendo, que ele está conferindo dia a dia, que é o caminho da verdade que leva a Deus. É o caminho que Jesus Cristo. Mas vem cá, Rogério, você não acha, isso não te incomoda a pessoa falar uma coisa da CCB, dizendo isso como se a CCB está no lugar de Jesus? Porque não é uma questão de ele achar ou não, é uma questão bíblica. Está tomando o lugar de Jesus. Isso não te incomoda? Não, em nenhum momento ele fala que a congregação toma o lugar de Jesus. Ele fala que ele está na congregação que conduz à salvação. Não, e Jesus Cristo está ali entre nós. Como Jesus Cristo está na Assembleia, a Deus e amor. Não, não tá. Rogério, quando a gente fala que ele está tomando o lugar de Jesus, é porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Ele está dizendo que a CCB é o caminho. Mas Jesus Cristo deixou as igrejas, Josafá. As igrejas foram instituídas. Ele disse a Pedro, em ti edificarei a minha igreja. O que ligares no céu, a terra será ligada no céu. Não, Rogério, se você for levar essa frase adiante, essa igreja, então, eu vou ter que pressupor que é a igreja católica. Você concorda? Você pressupõe aquilo que você quer. Eu pressuponho que é a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. A igreja de Jesus. As epístolas de Paulo, para quem? Foram escritas para as igrejas. E qual foram as cartas que ele escreveu lá no Apocalipse? Escreveu a fala dele está dizendo, em nenhum lugar da Bíblia diz que a igreja é o caminho que leva para o céu. Nenhum lugar. Na Bíblia, em todos os evangelhos, fala que Jesus é o caminho. O próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho que leva ao céu. O seu irmão de igreja está dizendo que a CCB é o caminho que leva ao céu. Isso é substituir Jesus Cristo da frase. Ele está tomando o lugar de Jesus. Então, deixa eu falar. Você está tomando... A igreja não tem que existir mais. As igrejas têm que ser fechadas. Eu falei isso em algum lugar, alguma vez? Mas tem igreja, que a igreja não tem serventia nenhuma, que é Jesus Cristo que salva. E aonde que entra a igreja, então? A esposa de Cristo. Aonde que entra? Deixa eu falar, eu vou te responder. Você tá misturando as bolas. Primeiro lugar,
Igreja são igrejas que pregam a verdade, que eu estou acabando de te falar. Igreja sadia, igreja cristã, ela vai ensinar para o povo que o caminho é Cristo. O caminho é Jesus. Jesus é o único caminho que leva ao céu. Que nós somos pecadores. Que Jesus Cristo é a propiciação, é a remissão dos nossos pecados. Que nós não somos salvos por obra. Nós somos salvos pela morte de Jesus Cristo. Ou seja, igreja, ela vai pregar a verdade. Não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Aqui, peraí, deixa eu te responder. Ó. Aqui, ele está substituindo... Não, você vem falar para mim que a salvação não é pelas obras? E nós seremos julgados no juízo final pelo quê? E serão abertos os livros. Rogério, vão ser com todo respeito. Eu vou ler para você, ó. Rogério, eu vou ler para você. Você falou duas bobagens agora. Duas bobagens grandes. Tá vendo, Rogério? Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te responder, Rogério. Você sabe que... Ó, Rogério, duas coisas que você falou aí. Terrível, rapaz. Tá vendo o que dá frequentar um sítio? Eu vou explicar para você. Você falou aonde que está escrito na Bíblia que as obras não salvam. E depois você falou como que nós vamos ser julgados no dia do juízo. Eu vou explicar as duas coisas para você. Eu vou ler, ó. Eu vou ler para você a Bíblia, o que a Bíblia diz. Aí eu peço que você comente o verso. Diz o que você entendeu dele. Olha aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Comenta para mim. Paulo está explicando aí que não é você só fazer as obras e se garantir nas obras, sendo melhor. Eu faço obras melhor do que esse, eu faço obras, igual aquele lá que batia no peito no templo e dizia, o fariseu, eu não sou pecador, eu dou o meu dízimo, eu participo disso, é isso aí. Enquanto o publicano dizia, Senhor, sou pecador, misericórdia. Não, você vai me interromper toda hora e eu vou sair da live. Se você me interrompeu toda hora, você não deixar eu colocar meu raciocínio, eu vou sair da live. Se você não deixar você está enrolando, eu vou sair da live. Eu estou pedindo para você voltar para Efésios 2:8. Obras são aquelas que Jesus falou. Quando estive preso, fosse me visitar. Quando estive fome, me desse de comer. Quando estive doente, foste me ver. Quando estive sede, me desse de beber. Essas são as obras que vai salvar. Essas são obras de salvação. Que naquele dia... Não adianta você desfazer, não. Naquele dia, os livros estão abertos para ver quem fez essas obras aí. Não é só dizer que está na graça, que está em Jesus e dizer que está salvo, Rogério, mas despreza o irmão, xinga o seu irmão, minha vez agora. Não ajuda. Agora é minha vez, Rogério. Você vai falar, depois você vai falar. Não, você vai falar demais. Eu deixei você falar. Eu deixei você falar, Rogério. Você está mudando já até... Não, você me falou uma pergunta. Você falou uma parte da Bíblia. Eu estou comentando para você. Rogério, você mandou comentar sobre essa passagem da Bíblia. Rogério, você tem que deixar eu falar. Mas eu ouvi você falar do versículo. Eu ouvi você falar do versículo bíblico. Eu estou comentando. Eu estava sozinho. Deixa eu falar. Você está falando totalmente errado. Eu não sei de onde você inventou essas coisas. Deixa eu falar. Ó, primeira coisa. Você misturou todas as coisas e não respondeu o que está no verso. O próprio verso. O Paulo não está falando nada disso que você está falando. Pera aí, Rogério. Fecha o áudio aí, por favor, porque atrapalha as pessoas que estão ouvindo lá. Falou isso. Desculpa, eu tenho que fechar o áudio do Rogério. Peço desculpa pro Rogério e para todos que estão assistindo, senão eu não consigo falar, tá? Bom, não tem nada a ver o que ele falou. Esse é o problema do CCBN. Quando ele não consegue dar a verdadeira interpretação pro texto, ele inventa, ele vai lá em outros lugares. Lá quando Jesus Cristo fala das pessoas que deram de comer e de beber, tudo isso que essas pessoas fizeram, não foi eles que fizeram. É o Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Deus, ele é tão maravilhoso que além dele nos salvar, ele coloca o Espírito Santo em nós para que esse Espírito Santo possa produzir as obras que glorificam a Deus. Ou seja, sem Espírito Santo, ninguém ia conseguir agradar a Deus ou fazer nenhuma dessas obras. Isso está no próprio texto que eu li para ele. E eu vou ler aqui para vocês o verso seguinte. Olha só o que diz o verso seguinte.
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Olha, Deus nos criou para as boas obras. Olha só, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então foi Deus quem preparou para nós andar por essas obras. Então tudo é graça de Deus. E aonde que a gente recebe essas obras? Porque a Bíblia também diz, tem um momento que Deus coloca em nós esse poder para que a gente possa executar essas obras. Para você ver o problema do Rogério, ele mistura as coisas sem ter conhecimento bíblico. E aí ele vai falar pedaços da Bíblia. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Para você entender bem isso, todas aquelas obras que Jesus cita, você me deu de comer, você me deu de beber, tudo aquilo é manifestação do quê? Qual é o sentimento que manifestou aquilo tudo? Amor. Não é essa a palavra? Você vai falar, não, essas pessoas foram amorosas. E quem foi que colocou esse amor misericordioso no coração das pessoas? Está aqui a resposta. Romanos 5, versículo 5. Está falando assim. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha o que o verso está falando. Deus colocou o amor dele no nosso coração através do Espírito Santo que ele nos deu. Agora o final, em Apocalipse, que ele está falando lá. Apocalipse é Apocalipse capítulo 20. Pera aí, Rogério, é que você falou muita coisa, cara. E aí eu tenho que responder com base na Bíblia. Olha só, Apocalipse capítulo 20 está falando o seguinte. Existem duas qualidades de pessoas lá. E existe duas qualidades de livros também. Lá, a Bíblia fala, os livros das obras, que é a das pessoas que não têm salvação, estão tudo com o nome naquele livro das obras, e existe um livro no singular, que é o livro da Bíblia. E o texto está falando, todo aquele que não foi achado com o nome no livro da vida, foi condenado. Então a Bíblia fala, todas as pessoas que foi até o juízo, confiando em obras, não existe julgamento para pesar a obra. O julgamento lá é só de decretação de acórdão, ou seja, é Deus descendo a sentença. Eu vou ler para vocês aqui. Apocalipse capítulo 20, olha só. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele, olha só, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, todo aquele que está com o nome no livro das obras está condenado. A Bíblia fala, você só vai ser salvo com o seu nome no livro da vida. Jorge, eu vou abrir o seu áudio, Rogério, tá? Aí eu vou soltar o outro áudio do CCBano, que eu já até esqueci o que tem naqueles áudios, mas eu sei que tem coisa muito boa, e aí eu vou pedir para você comentar, ok? Eu vou pedir... Bom, se você quiser comentar o que eu acabei de falar, tá tudo bem. Eu vou te dar, Rogério, eu vou marcar aqui, ó, cronômetro, peraí. Porque senão você vai falar demais, cara. Vou falar demais. Tadinho. Tá bom. Editar, cronômetro, temporizador. Não, deixa eu ver outro aqui. Down, regressivo. Eu vou te dar 3 minutos, tá? Pera aí que eu vou... Tô ajeitando aqui, ó. Pam, pam. Quando fazer barulho aqui, é porque deu tempo, tá? Vai, pode falar aí. Pode falar. E abriu-se o livro, que é outro livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Está escrito aqui, no juízo final em Apocalipse. Foram julgados segundo... Foram julgados. Então vai ser julgamento, vai ser abertos os livros, e cada um serão julgados segundo as suas obras. Isso está bem claro aqui no juízo final. Então, você falou que não vai ser pelas obras, né? Não vai ser pelas obras. Está aqui escrito. Rogério, esse julgamento é para condená-los. Não tem salvação aí. Desse jeito dá desigual. Desse jeito não vai dar para falar. Você está tentando apertar. Você está
ficando encurralado e apertado. Não tem aqui bom, salvação. Eu vou voltar seu tempo. Ó, 3 minutos. Todo Voltei, pode falar. Não, todo homem tem que empregar força para entrar no reino dos céus. Não é assim de graça. À torta e à direita, vai ser fácil. É Jesus Cristo. Tá tudo certo. Não é assim desse jeito, não. A porta é estreita. Por que a porta é estreita? Por que a porta é estreita? Mas eu queria falar com você, José. Então, a porta é estreita, com muita bagagem, com muita coisa aí, com muito fácil. Meu Deus do céu, não tem nada a ver isso, cara. Ai, Jesus, tá bom, fala aí. Não tem nada a ver no seu entendimento, Josafá. No seu entendimento. Jesus Cristo não veio esse mundo derramar sangue, sofrer o martírio, para todo mundo entrar de graça no céu, assim como se fosse tudo fácil, de qualquer maneira. Não, vestes brancas. João teve a visão lá do povo da grande tribulação, com vestes brancas e palma na mão. É isso que está aqui. E aí, nós vamos ver o sermão profético que Jesus disse. Mateus 24. A vida eterna e o castigo eterno. Está aqui, ó. Então dirá, os que estiverem à esquerda, apartai vós de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me acolheste, estando nu não me vestistes, e enfermo na prisão não me visitaste. Tudo isso é obra. É obra, não é obra para se gloriar, se envaidecer. É obras de salvação, obras de amor. Então, quem tiver obras de amor ao próximo, de humilhação, de humildade, não vai se salvar. Não vai ser de qualquer maneira. Os livros serão abertos e será pesado na balança. Essas obras. Então, salvação é pela obra, sim. É por obra, sim. Não para se gloriar, porque eu fiz mais, porque eu fiz menos. Mas salvação é para obra, é com obras, para que você possa ter direito a entrar no reino dos céus. O caminho é Jesus Cristo, mas para caminhar nesse caminho, não é de qualquer maneira não, Josafá. Não se caminha nesse caminho de qualquer jeito, não. Trazendo muitas bagagens de outros lugares, do mundo, de qualquer maneira, não se entra. Não caminha no caminho que é estreito, que é Jesus Cristo. O caminho é apertado e a porta é estreita. Ele mesmo disse, está aqui, não tem como mudar. Agora, eu estou sendo pautado por você, não é dessa maneira não, porque tem perguntas que você fez aqui, que a CCB é profetada, mas está escrito aqui em Coríntios, o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios. Rogério, tá ouvindo o barulho aqui? Acabou, Rogério, tá? Eu vou soltar meus 3 minutos aqui, tá bom? Vou fechar aqui seu áudio, tá? Bom, vamos lá. Gente do céu, olha aqui, o Rogério faz uma lambança, né? Lá em Apocalipse está falando que serão julgados pelas obras. Ali é julgamento para decidir a sentença deles. Lá naquele momento é o seguinte, quem creu em Jesus como único e suficiente Salvador foi por nome escrito no livro da vida, está salvo. Quem tiver com o nome no livro das obras são pessoas que não creem em Jesus. São pessoas que serão julgadas por aquilo que elas fizeram. Essas pessoas rejeitaram Jesus e levaram a vida do jeito delas. E esse julgamento é de condenação. Não existe julgamento naquele momento para Deus salvar um, aí Deus vai olhar se salva outro, se salva ou não. A ideia que eles têm de salvação através de obra, se isso fosse verdade, Jesus não precisava ter vindo morrer. Por quê? Porque é só você ser legal, você fazer boas obras que você se salva. Ou seja, a morte de Jesus foi inócua. Ou seja, inócua sem efeito algum, né? Sem necessidade alguma. Quando ele fala que ele está pegando o texto ali, que é exatamente o que vai acontecer em Apocalipse. O que é? Quando ele olha para aqueles homens e fala, eu tive fome, vocês não me deste comer. Por quê? Porque ali vai ser tirado o juízo dessas pessoas. As pessoas serão condenadas por 2 aspectos. Primeiro, porque rejeitaram Jesus. Segundo, porque andaram e fizeram as coisas conforme a sua própria vontade. Ponto final. Eu já acabei de explicar que, da mesma forma, o modo ao contrário, as pessoas que tiveram piedade, compaixão e misericórdia, elas só tiveram toda essa compaixão e misericórdia porque Deus colocou o Espírito Santo nelas.
Por isso que nós não somos melhores do que ninguém. Se hoje eu tenho piedade, se hoje eu amo a Deus com toda a minha força, com toda a minha alma, se eu olho para o próximo e vejo a imagem de Deus e eu tenho compaixão dele, é porque Deus colocou esse espírito em mim. É o espírito que está fazendo isso. E por isso que toda honra e toda glória é dada a Deus. Deus me salva e Deus ainda coloca o espírito em mim para que produza obras que glorificam a ele. Né? Isso eu li lá, Efésios capítulo 2. As obras, só para concluir essa parte, as obras é fruto da salvação. O que o Rogério está falando é o contrário. Eu sou salvo, eu tenho obras e depois sou salvo. E a Bíblia fala não, eu sou salvo e depois eu produzo obras. Né? Então, é totalmente equivocada, é totalmente o contrário à fala deles. Né? Bom, a gente vai encerrar aqui, que eu estou com 27 segundos aqui, e eu vou colocar o próximo áudio. Eu peço que o Rogério foque no áudio para poder responder a gente. Uma que ele não conseguiu responder a pergunta que eu fiz de Efésios capítulo 2, 8, ele mudou o assunto, foi para outro lugar. O próprio texto ele é tão claro que não tem como mudar ali. O próprio texto está falando que não é pelas obras, pela fé, pela graça. Não existe salvação através de obra. Aqui tá tocou. Vamos ouvir agora o próximo áudio aqui, Rogério. Vamos lá ouvir. Né? Aí, vamos fazer o seguinte, um áudio, você tem 3 minutos de fala, e eu tenho mais 3 de resposta. Aí vamos para o outro áudio. Aí você tem mais 3 minutos e eu também tenho mais 3, tá? Vamos ouvir aqui o segundo áudio do seu conservo de igreja. Vamos ouvir. Incentivando o povo a adulterar, levantando contra o pecado de morte, incentivando o povo a adulterar e chamar a nossa igreja de seita. Irmãos, nós temos que estar firme, preparado, viu? Porque é muita coisa que vai surgir. Perdoando o pecado de morte. As escrituras, do começo até o fim. É contra todo tipo de coisa que ele está falando ali. É mandado, presta atenção. O Senhor falou, não foi apóstolo Paulo nem ninguém, o próprio Senhor Jesus. O que de graça recebeste, de graça dai. O batismo dessas nojeiras que tem por aí. Ele mudou aqui, ó. Né? E já está no terceiro áudio. Eu vou voltar de novo o áudio, Rogério. Eu peço que você ouça o áudio e aí eu quero que você comenta. Eu vou soltar de novo. Esse áudio aqui agora. Incentivando o povo a adulterar. Levantando contra o pecado de morte, incentivando o povo a adulterar e chamar a nossa igreja de seita. Irmãos, nós temos que estar firme, preparado, viu? Porque é muita coisa que vai surgir. Perdoando o pecado de morte. As escrituras, do começo até o fim. É contra todo tipo de coisa que ele está falando ali. É mandado, presta atenção. Bom, tá aqui, Rogério. Eu queria que você comentasse, tá? Ele está falando que nós que estamos aqui estamos incentivando o povo a adulterar porque nós estamos pregando contra o pecado de morte, dizendo que o pecado sexual não é pecado de morte e por isso nós estamos incentivando as pessoas a adulterar, né? Porque está criticando a obra de Deus. Eu vou dar 3 minutos para você, tá? Eu vou soltar agora aqui. 3 minutos. O Rogério está ali no silêncio. Tá falando ou não? Peraí. Rogério, pode falar. Então, o pecado que ele diz aí é aquele pecado que nós devemos que temer a Deus. Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Sim. Se ele tem o princípio dele, que o pecado de morte seja esse aí, que é o adultério, porque ele tá se guardando, ele tá temendo a Deus, que para ele, no sentimento dele, isso é um pecado. É um sentimento que ele tem. Agora, o perdão não é dele, não é do ancião, não é de ninguém. O perdão é de Deus. É Deus que perdoa. Se a pessoa que cometeu o pecado se arrependeu e se humilhou, e acima de tudo confessou o seu erro, cabe a Deus perdoar. É Deus que vê o arrependimento. Está na mão de Deus. Basta se arrepender e se humilhar. Não, irmão, você fala umas coisas que não é você está dando uma ideia sua, uma opinião sua. Quem diz que a CCB não perdoa? Quem diz que a CCB não perdoa? A CCB não é Deus, quem perdoa é Deus. A salvação pertence a Deus. Agora, se você está falando contra o cargo que exerce, contra as coisas, isso aí pertence à congregação. Os cargos da igreja pertencem à igreja. E quem ministra. Agora, não é porque eu não sou ancião que eu não vou ser salvo. Não é porque eu estou exercendo um ministério. Vamos supor, se eu estou exercendo um ministério de ancião e não sou mais, então eu não vou mais ser salvo? Se eu estou tocando na orquestra
e por algum motivo ou outro não toco mais, eu não vou ser salvo? Não, isso aí é cargo dos homens. A salvação é de Deus. Não é porque eu não é músico que eu não vou ter a salvação. Não é porque eu não sou obreiro, diácono, porteiro, que eu não vou ter direito à salvação. O cargo não salva ninguém. O que salva nós é ter o perdão de Deus, é o nome escrito no livro da vida. Mas como eu tenho um tempo aí, eu quero voltar lá em São Mateus 24, 25, que está escrito aqui. Porque tinha o povo da esquerda e tinha o povo da direita. O povo da direita, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, disse: Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Tive fome, desse-me de comer, tive sede, desse-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste. Ou seja, os dois povos estavam ali. Um à esquerda e outro à direita. Então não era exclusivo o julgamento só para quem tinha errado, não. O julgamento que Deus estava fazendo ali naquele dia, que vai ser feito, é para os dois povos. Tanto da esquerda e tanto da direita. Comparando os dois. Você entendeu? Comparando os... Me perdoa, eu fechei meu áudio aqui para ficar bom para você. Eu fechei seu áudio para ficar igual, né? Senão eu paro em cima. Quando dá lá 0, eu paro de falar. Bom, deixa eu soltar meu áudio aqui. Essa questão que você falou, eu já respondi isso daí. Já diversas vezes, né? Tá lá o povo que tá com o nome escrito no livro da vida, que é o povo que Deus encheu do Espírito Santo e por conta desse Espírito Santo, eles manifestaram obras que glorificam a Deus. Isso aí vem de Deus. E o povo da condenação, que é aqueles que confiam nas suas próprias obras, estão condenados. Ponto final. O dia do juízo final, a CCB, que ensina o povo a querer ir para o juízo, eles querem ir para o juízo. Lá no juízo, todo mundo que estiver lá está condenado. Os salvos não estão condenados. Os salvos não entram em juízo. Isso está escrito, João, capítulo 5, né? De diversas passagens bíblicas, mas aqui eu me lembro aqui mais, João capítulo 5, versículo 24. Né? Isso aqui quebra as pernas de qualquer argumentação dessas aí. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso aqui é presente, não é futuro. Nós já estamos salvos, já passamos da morte para a vida. O que nós estamos fazendo agora é aguardando, né, a nossa ida, ir embora. Bom, quanto a ele estar falando sobre o áudio, é óbvio, nós temos até o Marsola falando que Deus pode até te perdoar. Aqui na CCB não. Jamais nós vamos deixar equiparar o santinho que está aqui, ele até falou, o irmão que está tocando na orquestra é santo de Deus, ficar no mesmo pé de igualdade do pecador. Aqui não. Destruiu. Tem documento da CCB, tópico de ensinamento de 1984, dizendo o seguinte: se tem alguém pregando nas tribunas que Deus perdoa pecado de adultério, essas pessoas têm que se retratar nas igrejas, ou seja, não tem perdão. É isso o que a CCB diz. Isso é documento. Isso não é um ancião que está falando. Quando é documento, é a própria instituição que está falando. É a própria igreja quem diz isso. É a própria instituição. Então, o que o Rogério Ramos está falando aqui, ó, são falácias da cabeça dele. Eles inventam essas falácias, esse argumento, que Deus te perdoou, que é o cargo do homem. Isso é coisa que ele inventa da cabeça dele. Isso aí não representa a CCB. O que eu estou trazendo aqui para vocês são documentos oficiais da congregação. É o que a CCB diz dessas pessoas, tá? E aqui o áudio também está falando que as pessoas que pregam que isso não é pecado de morte, ele está falando que nós estamos induzindo as pessoas ao pecado. Está aqui, para defender uma instituição, ele difama as pessoas que pregam o evangelho de verdade. Porque para Deus todo pecado é pecado, não existe diferença de pecado. Meu tempo acabou. Agora a gente vai para o outro áudio, né? E aí a gente vai ouvir o que o Rogério tem para falar. Terceiro áudio. Vamos lá. O Senhor falou, não foi o apóstolo Paulo nem ninguém, o próprio Senhor Jesus. O que de graça recebeste, de graça dai. O batismo dessas nojeiras que tem por aí é pago. Porque o pastor, além de ter o ordenado dele, eles ainda têm que pagar dízimo para ele. E ele tem o ordenado dele para pregar. O nosso batismo
está enquadrado dentro da palavra de Deus, ele é de graça. É o único batismo. O Senhor falou um só povo, um só batismo. Então esse é o batismo verdadeiro. Porque o nosso batismo está enquadrado dentro da palavra de Deus. Agora os outros batismos é pago. O Senhor falou que o de graça recebesse, de graça dá. Tem uma parte nas escrituras. E aí, Rogério? Vou soltar seu áudio aqui, tá? Pode falar. Pera aí. Deixa eu abrir primeiro seu áudio. Tá aberto. Pode falar. Irmão, tá me ouvindo? Sim. É difícil comentar a palavra dos outros, né? Acho que cada um arca com as suas palavras, né? Eu só acho que ele tá bem fundado para falar isso. Se ele fala que as outras igrejas cobram para batizar, aí eu não sei. Aí eu vou ser igual você. Eu não conheço as outras igrejas, né? Não sei se lá é cobrado, se lá é feito qualquer coisa desse tipo. Então como é que eu vou opinar? Se ele tá falando, porque ele tá baseado em algum fundamento, alguma prova, algum conhecimento que ele deve ter para falar que lá se paga batismo, né? E aqui ele diz que na congregação é de graça, batizar de graça, dar de graça. Então, ele fala sobre aquilo que ele conhece, e eu conheço também, que lá é de graça. Agora, se outras denominações cobram valores, aí eu já não posso dizer, né? Eu já não posso comentar. Então, já é difícil você analisar palavras de outra pessoa, né? No que, de quem ele ouviu essas coisas, qual é o pensamento dele, a ideia dele. É difícil. Eu queria me basear aqui naquilo que você ataca a CCB, porque eu tenho um tempo aí para falar, eu queria falar. Você falou sobre as profecias, né? As profetadas que tem lá na congregação. Pois aqui é bíblico. O dom da profecia é superior ao das línguas. Está aqui, 1 Coríntios 14. Seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais. E principalmente o de profetizar. Paulo escreveu aqui. O que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende o que está falando na língua estranha, que é a promessa do Espírito Santo, que a gente chama. Mas o que profetiza aos homens, fala para edificação, fala para exortação, está aqui escrito na Bíblia, e consolação. Eu vou repetir aqui, ó. O que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Essas são as profetadas que você fala que tem lá na congregação. É tudo para edificação, exortação e consolação dos homens. E vou dizer uma coisa para você, hein? Lá cumpre. As profecias que saem de lá cumpre. Cumpre, porque eu tenho testemunho vivo aqui, e qualquer um que serve a Deus em justiça tem testemunho que as profecias de Deus se cumprem na nossa vida. Então, profecias é como quase que fosse Paulo mandamento, como Paulo tivesse mandado um mandamento. Tá aqui, ó, é bíblico. Aí você tira uma chacota, fala que nós somos povo da profetada, que só fala de prosperidade, fala de bênção. Ué, nós temos que ter a profecia. A palavra de Deus está aqui. Temos que falar para exortação, para edificação. É bíblico. Nós, com certeza, acabou, nós não acabou. inferno. Graças a Deus. Isso é acabou. Vou fechar aqui, tá? Ó, fechei. Deixa eu soltar o meu aqui. Meu Deus do céu, Rogério. Quanta confusão que você faz com a Bíblia. Você tá com o áudio fechado, tá? Essa profecia, Rogério, significa pregação das escrituras, da palavra, da promessa. Eu não sei se você percebeu, dá uma lida no Novo Testamento, você não vai ver nenhuma vez falando de pregador. Você já viu falando do pregador? O que prega. A pessoa que prega, ele exorta para edificar, para consolar. Lá, a Bíblia chama de profeta aquele que prega para as pessoas, exorta as pessoas. Isso não tem nada a ver com a adivinhação que vocês fazem na CCB. Na CCB existe adivinhação, dom de goureiro, né? Prognosticador. Tá? A profetada, ela não edifica, ela não exorta, ela não consola. E aqui ele está falando sobre o homem que prega a mensagem da palavra de Deus. Então você vê, sabe, gente, a bagunça que tem na cabeça dele. Aí ele vai falar que cumpre. O que está falando lá cumpre, e aquele negócio que cumpre e tal, profetada, dizendo que Deus vai realizar desejo do coração deles, dizendo que Deus vai fazer coisa para que o CCBiano fique alegre, como a gente acabou. Eu mostro todas as vezes
as análises dos cultos da CCB, que não passa de teologia da prosperidade, né? Então nós temos aqui, ó, eu vou abrir aqui para o Rogério, eu vou ler para ele Êxodo, capítulo 13. Eu vou ler para o Rogério, tadinho. Êxodo, capítulo 13. Olha só o que diz aqui. Deus está falando. Pode até cumprir essas coisas, mas para quê? Porque Deus permite isso para provar o coração dessas pessoas. Porque todas essas profetadas na CCB, nenhuma delas aponta para o evangelho. Nenhuma dessas aí aponta para Cristo, para arrependimento de pecado, para a conversão das pessoas. É tudo dizendo a CCB. É a CCB que tem, lá fala com a pessoa. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal, o prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes, esse vamo-lo, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o coração e com toda a sua alma. Então Deus permite que essas coisas aconteçam, porque quando esses camaradas fazem essas profetadas todas aí, anulando o evangelho, anulando Jesus Cristo, anulando a mensagem da cruz, esses camaradas, quando faz essas profetadas para ter honra, para ser afamado, para apontar para uma instituição, é óbvio que não é Deus que está falando na boca desses homens. Olha que pena, 3 minutos só. Rogério, aqui nós estamos para ler, ouvir o áudio. Eu não posso mudar o foco. Você pode entrar na próxima live trazendo todos esses questionamentos que você quer fazer, que eu estou aqui à disposição para responder. Mas a questão aqui, eu não posso, né? As pessoas estão ali esperando ouvir o áudio, eu não posso mudar, né? O foco da live. Então, se você quiser ouvir os áudios, a gente continua. Se você achar que não, eu quero falar, eu estou vendo que você não quer falar com o camarada, eu quero saber se você concorda com o camarada ou não, né? Porque ele fala muitas coisas, ele tá, deixa eu abrir aqui o seu áudio. Ele tá falando em nome da CCB, aliás, em nome da CCB não, ele tá falando pela CCB, né? Então, é sobre isso, porque vai vir mais áudio pesado, o camarada tá brabo ali, ele vai começar a ficar bravo, né? Então, a ideia aqui é essa, tá? Então, eu queria falar para você que eu tenho, infelizmente, um compromisso, tem que sair da live. Então, sobre esse assunto assim, a gente não vai falar. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, você pode responder? Posso, qualquer pergunta. Então, eu queria saber, se você pode me responder, uma pergunta bíblica. Qual foi a árvore, o nome da árvore que Adão e Eva comeram o fruto e pecaram e condenou toda a humanidade na terra? Tinha 2 árvores lá no Jardim do Éden. Uma o Senhor guardou e a outra eles pecaram, comeram o fruto que o Senhor proibiu deles comer. Qual o nome dessa árvore? Conhecimento, o nome da árvore. Muito bem. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a todos que participaram da live e fica aí com essa resposta. Porque vocês falam que o conhecimento é tudo, o estudo é tudo. Mas caiu em queda, o homem caiu e só foi levantado por Jesus Cristo por causa da curiosidade do conhecimento. Do conhecimento. Então fique com Deus, foi um prazer participar. Muito obrigado. Vai com Deus. Bom, gente, o Rogério, tadinho, né? Ele tá tentando agarrar no que pode. Ele tá falando isso por causa do áudio do ancião que tá atacando o conhecimento das escrituras. Ele pegou a palavra conhecimento, que é um nome genérico, dentro do contexto. Lá em Gênesis, quando Deus fala árvore do conhecimento, é aquela árvore que abriu os teus olhos para você conhecer o bem e o mal. É isso que está falando lá, tá? Inclusive, quando Adão e Eva são colocados para fora, Deus fala com quem está com ele. Eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então ele pega a palavra conhecimento, que ali a palavra conhecimento, gente, é uma palavra que ela pode ter vários sentidos e o que vai determinar o sentido dela é o contexto no que ela está escrita. É o contexto. Exemplo, no contexto em Gênesis, Deus está falando que é o homem ter o conhecimento do pecado. O homem, quando Adão peca, qual é o primeiro sinal do pecado? Vergonha.
Adão e Eva têm vergonha, primeiramente, um do outro, por isso eles precisam se tapar as partes íntimas e depois eles têm vergonha de Deus, tá? Então, ali está falando deles ter conhecimento do bem e do mal, portanto, agora a natureza deles cai e a partir daquele momento todo o desejo deles é para o pecado. É disso que está falando lá. Agora, na parte do ancião da CCB que está falando sobre conhecimento, o contexto do conhecimento ali é bíblico, conhecimento da Bíblia. O camarada ataca quem estava buscando conhecimento da Bíblia. Então, você viu como que o CCBano faz, gente? Eles pegam uma palavra isolada e ele usa essa palavra para tentar defender o discurso diabólico do ancião deles. Isso se chama ou ignorância, é um ignorante, ou eu vou achar que ele está fazendo isso de má fé. Porque se o camarada pega esse verso bíblico e ignora o que o verso está querendo dizer, ou seja, o texto, e ele quer usar a palavra conhecimento, porque o Rogério, quando disse isso, ele falou assim, então o ancião está certo, o conhecimento é errado, porque Deus falou, não comereis da árvore do conhecimento. Ali, a palavra conhecimento está dentro de um outro contexto, tem uma outra aplicação, ok? Então, o ancião deles está dizendo que o conhecimento da Bíblia é ruim. Tem pessoas aqui buscando o conhecimento, irmão, das escrituras, da Bíblia, para ficar falando servo de Deus. E aí ele quer dizer que esse ancião está certo. Isso é um absurdo, falar uma coisa dessa. Chega a ser uma ignorância. O Rogério falou uma coisa aqui, agora é ignorante. Ele saiu todo pomposo da live. Eu vou deixar essa pergunta aí. E eu ouvindo, é óbvio que eu estou esperando ele falar, né? Eu queria até que ele tivesse aqui para falar isso para ele, né? Mas é uma tremenda de uma bobagem que ele falou, né? Ou seja, ele pega a palavra isolada e quer aplicar essa palavra em qualquer lugar, como se a própria palavra isolada ela dissesse tudo. Ela não diz nada. É a mesma coisa que eu pegar uma palavra errôneo e usar essa palavra solta. Tá, o que é errôneo? O que é? Aí essa pergunta me leva para o contexto, para eu entender o errôneo, mas o que é errôneo? É igual conhecimento, tá? Que conhecimento que está falando? Do que está falando? Em Gênesis tem um contexto. O que o ancião Raimundinho, o falso profeta da CB está falando, tem outro contexto. Aí, para matar isso de vez, então até Deus está errado. Porque Deus está mandando Josué ter conhecimento de tudo que estava no livro da lei. Ele fala, Josué, eu quero que você estude esse livro. Se aplica em aprender esse livro. Eu não quero que você desvie de tudo que está nesse livro, nem 1 milímetro para a direita, nem 1 milímetro para a esquerda. E depois que você tiver aprendido tudo que está nesse livro, eu não quero eu quero que você mantenha tudo que está nesse livro na tua boca, ou seja, pregando e falando do que está nesse livro. O próprio Deus está mandando Josué estudar as escrituras. Ou seja, o argumento do Rogério acabou de ser é furado. Ele não passa por uma análise das escrituras. Entendeu, irmão? Então agora a gente vai aqui para o áudio. Você viu que os argumentos do CCBano, gente, dá dó, né? Totalmente desconexo, fora de lugar, fala palavras isoladas, palavra solta, né? Não tem e eles ignoram o estudo da Bíblia. Como que a gente vai dar crédito para o que o Rogério fala se ele é uma pessoa que ele defende a ignorância da Bíblia? Então, obviamente, ele é uma pessoa que não estuda a Bíblia, ele não sabe o que está falando. É uma pessoa totalmente, né, desgovernada para falar da Bíblia. É verdade, Carmelúcia, tadinho, né? É verdade. Bom, vamos ouvir aqui agora o áudio, gente. Você viu que o áudio é pesado, né, gente? O camarada é pesado. Vamos agora pro terceiro áudio. Tem mais 2 depois, certo? Vamos lá, vamos ouvir aqui, ó. Terceiro áudio do CCB. Tem uma parte da Escritura que aqueles cristãos que batizaram no batismo de João teve que batizar tudo de novo. Aí foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então aquele batismo de João não valeu nada. Então lá, desde lá das Escrituras, já tem um segundo batismo, os reabatizados. Agora esse batismo dessas seitas que tem por aí, nem se compara com o batismo do João. Esse é o batismo dos enganadores, dos pilantras, dos mercenários.
batismo dos pilantras e mercenários. Tudo pago, explora o povo, engana o povo, perdoa o pecado de morte. Acabou que pode pecar de morte à vontade. Quando passa 6 meses, eles perdoam ele. E ainda inventa aquela mentira que se o seu irmão pecar contra ti, perdoa ele 70 vezes, né? Isso é se o irmão pecar contra nós, mas o irmão que peca contra Deus, quem sabe